Fala conosco hoje, nós oramos através do que lemos. And prepare our hearts, O Holy Spirit, to receive what you have to say to us today. E prepara nossos corações, Espírito Santo, para recebermos o que tens para nos dizer hoje. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. So, over the past few weeks in Genesis, Pastor Brandon has been highlighting the typology of Joseph, all that he went through as a prophecy of Jesus. Nas últimas semanas, em Gênesis, o pastor Brandon tem destacado a tipologia de José e tudo o que ele passou como uma profecia de Jesus. Last week, Jacob adopted Ephraim and Manasseh as his own children and shared the firstborn's double blessing between them because Reuben disqualified himself. Na semana passada, Jacó adotou Efraim e Manassés como seus próprios filhos e partilhou bênção dupla do primogênito entre eles, depois que Rubem ter se desqualificado. And today, Jacob turns his attention to his own sons to give them his final blessings. E hoje Jacó volta sua atenção para os seus filhos para lhe dar suas bênçãos finais. Remember way back when Jacob was in the same position? Receiving the final blessing from his father is a really, really big deal. Lembre-se quando Jacó encontrava na mesma situação e receber a bênção final do seu pai é algo muito importante. Genesis 49, verses 1 to 2. Gênesis 49, versículos 1 e 2. And Jacob called his sons and said, Gather together, that I may tell you what shall befall you in the last days. Gather together and hear, you sons of Jacob, and listen to Israel your father. Então Jacó chamou seus filhos e disse: Reúnam-se para que eu lhes diga o que acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouça o que diz Israel, vosso pai. And Jacob begins dispensing his final blessing in the form of an ancient poem, E Jacó começa a dispensar sua bênção final na forma de um poema, which is beautiful, o que é bonito, but it makes it rather difficult to understand what's going on. mas torna bem difícil entender o que está acontecendo. The best way to understand what the Bible says is to understand what the Bible says. O melhor jeito de entender o que a Bíblia diz é entendendo o que ela diz. The Bible commenting on itself is the best way we can understand what it says about itself. A Bíblia se comentando é o melhor jeito de aprender o seu significado. Unfortunately, in this beautiful ancient poem, Jacob uses quite a few words that occur nowhere else in the Bible, so we don't really understand what they mean. Infelizmente, nesse poema ele usa palavras muito difíceis que não estão escritas bem na Bíblia, e por isso temos muita dificuldade em entender o que elas realmente significavam. So as we dive into each son's blessing, we need to work really hard together to understand what's going on. Por isso, quando nos aprofundamos na bênção de cada filho, temos que nos esforçar muito para entender o que elas realmente significavam, Okay? ok? Okay. Let's start with Reuben in verse 3. Vamos começar com Rubem no versículo 3. Reuben, you're my firstborn, my might, and the beginning of my strength, the excellency of dignity and the excellency of power. Rubem, tu és meu primogênito, a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Ooh, that's a great start. É um ótimo começo. Mighty, excellent, dignified, and powerful. Poderoso, excelente, digno e forte. What's next? O que vem a seguir? Unstable as water, you shall not excel. Because you went up to your father's bed, then you defiled it. He went up to my couch. Impetuoso como as águas, já não serás superior, porque subiste a cama do teu pai ao meu leito e profanaste-o. Oh. Ó, Reuben forfeited his birthright by trying to prematurely seize control over the family. Rubem perdeu seu direito de primogenitura a tentar assumir prematuramente o controle da família. And so Jacob turned away from him, even in the way the prophecy was written. Jacob starts by referring to him as you and ends by referring to him as he. E assim Jacó se afastou dele, até mesmo na forma como a profecia foi escrita. Jacó começa a referir diretamente a Rubem como tu e termina por referir-se como ele. Mas a versão grega do Antigo Testamento parece inclinar-se para a última interpretação, That the king of Israel will be from Judah until the thing comes to whom it was reserved for. que o rei de Israel será de Judá até que a coisa chegue àquele a quem estava reservada. The king of Israel part we know. David, Solomon, and their descendants ruled over Judah until the exile. A parte relativa ao rei de Israel já conhecemos. Davi, Salomão e seus descendentes governaram sobre Judá até o exílio. But if you remember way back to Christmas, we discovered that Isaiah prophesied in chapter 11 Mas se lembrarem do Natal, descobriremos que Isaías profetizou no capítulo 11. There shall come forth a rod from the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. So even though Israel went into exile, the dead-looking tree stump wasn't really dead. Assim, apesar de Israel ter entrado em exílio,
O toco da árvore que parecia morto não estava realmente morto. And during the exile, Ezekiel brings a message from God explaining that they are in exile because of their own wickedness and says, E durante o exílio, Ezequiel traz uma mensagem de Deus explicando que eles estão no exílio por causa da sua maldade e diz: Overthrown! Overthrown! I will make it overthrown. It shall be no longer until he comes whose right it is, and I will give it to him. Ruína, ruína. Eu farei dela uma ruína. Não será restaurada enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito. E eu a darei a ele. So God declared that he would restore the king of Israel when the rightful king comes, to whom the crown truly belongs. Assim, Deus declarou que restauraria o rei de Israel quando o rei legítimo chegasse, a quem coroa verdadeiramente pertence. And that prophecy is carried down generation by generation until Jesus was born in Bethlehem. E essa profecia foi transmitida geração após geração até que Jesus nasceu em Belém. Jesus, the one to whom the throne of Israel rightfully belongs. Jesus, aquele a quem o trono de Israel realmente pertence. Shalom. Shalom. So this is interesting. Judah's prophecy seems to go beyond Judah, beyond his descendants, and it actually prophesy about the Messiah's arrival. Então, isso é interessante. A profecia de Judá parece ir além de Judá, além dos seus descendentes, e na verdade profetiza sobre a vida do Messias. Okay, who's next? Ok, quem é o próximo? Zebulun, verse 13. Zebulon, versículo 13. Zebulun shall dwell by the haven of the sea. He shall become a haven for ships, and his border shall adjoin Sidon. Zebulon morará à beira do mar e se tornará um porto para os navios. As suas fronteiras se estenderão até Sidom. Nice and short and simple. Great. Curto, conciso e simples. Ótimo. Zebulun will live by the sea. Zebulon vai viver à beira do mar. And that's funny because Zebulun means to dwell. E isso é engraçado, porque Zebulon significa habitar. So Zebulun will dwell by the sea. Então, Zebulon vai habitar junto ao mar. I see what you did there. Entendi o que você fez. Let's have a look at the map and see where they settled. Vamos olhar ao mapa e ver onde eles se estabeleceram. Oh. Zebulun is that purple spot above Manasseh. Zebulon é aquele ponto roxo acima de Manassés. It's about as far away from the sea as you can get in Israel. É o mais longe do mar que você consegue ir em Israel. That's difficult. Isso é complicado. So what's going on? Então, o que está acontecendo? I didn't pretend that these were prophecies. Jacob said so in verse 1. Eu não fingi que isso fossem profecias. O Jacó disse isso no versículo 1. Now look at that. Jacob didn't say soon. He said in the last days. Calma aí. Olha só para isso. O Jacó não disse em breve, ele disse nos últimos dias. And that sounds familiar. Where have we heard that before in relation to prophecies and messages from God? E isso é familiar. Onde será que já ouvimos antes em relação a profecias e mensagens de Deus? Hebrews 1-2. God, who at various times and in various ways spoke in times past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the worlds. No passado, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. So look at that. Messages from God used to come through prophecies, but in the last days they came through Jesus. Vejam só, as mensagens de Deus costumavam chegar através de profecias, mas nos últimos dias chegaram através de Jesus. So what is Jacob saying? Então, o que Jacó está querendo dizer? Let's have a look at Zebulun again. Vamos dar uma olhada de Zebulon de novo. So Zebulun means to dwell, yeah? Zebulon significa habitar. And that sounds familiar too. Isso também é familiar. What about John 1:14? E quanto a João 1:14? And the word became flesh and dwelt among us. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Aquele que a palavra tornou-se carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, the word of God, dwelt among us. Jesus, a palavra de Deus, habitou entre nós. That's a remarkable coincidence. É uma coincidência notável. I wonder how much of a coincidence it really is. Me pergunto até que ponto isso é realmente uma coincidência. Tell me, what was one of Jesus' titles of authority? Jesus of? Diga-me, quais eram o título de autoridade de Jesus? Jesus de Nazareth. Nazaré. Nazareth is Nazareth. right in Zebulun. Está em Zebulon. Jesus, God, came to dwell with his people in the flesh in the tribal area of Zebulun. Jesus, Deus, veio habitar com seu povo em carne e osso na região tribal de Zebulon, Which was in the Roman region of Galilee, named after the Sea of Galilee.
que se situava na região romana da Judéia, na Galiléia, cujo nome deriva do mar da Galiléia. So Jacob's prophecy about Zebulun, who would dwell by the haven of the sea, appears to be much more profound than we originally thought. Assim, a profecia de Jacó, que Zebulão habitaria junto ao mar, parece ser muito mais profunda do que inicialmente pensávamos. Hey, what about Reuben? E sobre Ruben? Could that also be deeper than we thought? Será que isso pode ser mais profundo do que pensamos? Let's have a look. Vamos olhar. On the surface, it didn't look so good. Well, the first half looked good. À primeira vista não parecia grande coisa, mas a primeira metade era boa. Verse 3. Reuben, you're my firstborn, my might and the beginning of my strength, the excellence of dignity and the excellence of power. Versículo 3. Ruben, tu és meu primogênito, a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, superior em honra, superior em poder. So, is Jesus anywhere referred to as the strength or power of God? Então, será que Jesus é referido em algum lugar especificamente como força ou poder de Deus? Well, as a matter of fact, he is. Bem, na verdade é. By Paul, 1 Corinthians 1:24. Por Paulo em 1 Coríntios 1, 24. But those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. That's interesting. Isso é interessante. But it's even deeper than that. Mas ainda mais profundo que isso. Reuben means, behold a son. Ruben significa, eis que nasce um filho. If Zebulun is prophesying that God will come to dwell with his people, and specifically indicating where he will dwell, Se Zebulon está a profetizar que Deus virá habitar com seu povo e indicar exatamente onde ele habitará, Reuben is indicating something that nobody could have imagined about the Messiah. Ruben está a indicar algo que ninguém poderia nem ter imaginado sobre o Messias. When the Messiah came, he would be the son. Quando o Messias viesse, ele seria o filho. Not a son, that's obvious, Não um filho, but the son, mas o filho. the son of God. O filho de Deus. Taking Reuben at face value is not so interesting, Interpretar as palavras de Ruben literalmente não é tão interessante. but realizing that he is foretelling something unfathomable about the promised one, that he will be the son of God, is staggering. Mas perceber que ele está a predizer algo insondável sobre o prometido, que ele seria o filho de Deus, é impressionante. So then what about Simeon and Levi? E quanto a Simeão e Levi? Remember that Simeon and Levi got no blessing. Their tribes carried a curse. Lembre-se que Simeão e Levi não receberam nenhuma bênção. So that's a difficulty. As suas tribos carregavam uma maldição. Levi was the tribe responsible for administrating the law for the Israelites. Levi era a tribo responsável por administrar a lei aos israelitas. So with Simeon and Levi, whom Jacob addressed together, we have a strange combination of the law and a curse. Assim, no caso de Simeão e Levi, a quem Jacó se dirigiu em conjunto, temos uma estranha combinação entre a lei e uma maldição. But what happened to Simeon's tribe? Mas lembre-se o que aconteceu com a tribo de Simeão. It was absorbed by the tribe of Judah, the king tribe. Foi absorvido pela tribo de Judá, a tribo real. Galatians 3:13 says, Gálatas 3:13 diz: Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Cristo redimiu-nos da maldição da lei, tendo tornado maldição por nós. Just as the tribe of Simeon was dissolved and absorbed by the tribe of Judah, Assim como a tribo de Simeão foi dissolvida e absorvida pela tribo de Judá, Jesus, the rightful king from the tribe of Judah, dissolved the curse of the law, absorbing it for us. Jesus, o legítimo rei de Israel, da tribo de Judá, dissolveu a maldição da lei, absorvendo-a por nós. An amazing prophecy and an amazing fulfillment. Uma profecia incrível e um cumprimento incrível. Judah, we've already seen Já vimos o que passou com Judá, that the scepter will not depart from Judah until the one comes to whom it truly belongs. que o cetro não se afastará de Judá até que venha aquele a quem ele verdadeiramente pertence. And this is sharpened throughout history, particularly through God's promise to King David that his throne would be established forever. Isso é reforçado ao longo da história, particularmente através da promessa de Deus ao rei Davi e que seu trono será estabelecido para sempre. Jesus came from the family line of David from the tribe of Judah. Jesus descendia da linhagem do rei Davi, da tribo de Judá. But something even more intricate is at play here. Mas algo bem mais complexo em jogo aqui. A very specific, highly detailed prophecy is unfolding. Um acontecimento profético bem específico está acontecendo. Judah. Judá. In Hebrew, looks like this. Em hebraico se escreve assim. In Greek, it looks like this. Em grego, assim. And in English, it looks like Judas. Em inglês, assim. So Judah and Judas are both the same word. Então, Judá e Judas é a mesma palavra. In the first book of the Old Testament, Judah betrayed his brother, the typology of Christ, by selling him for 20 silver coins. No primeiro livro do Antigo Testamento, Judá traiu seu irmão, tipologia de Cristo, vendendo-o por 20 moedas de prata.
And in the first book of the New Testament, Judas betrayed the true Christ by selling him for 30 silver coins. E no primeiro livro do Novo Testamento, Judas traiu o verdadeiro Cristo, vendendo por 30 moedas de prata. Who's next? Quem será o próximo? Issachar, verses 14 to 15. Issacar, no versículos 14 a 15. Issachar is a strong donkey, lying down between two burdens. He saw that rest was good, and that the land was pleasant. He bowed his shoulder to bear a burden and became a band of slaves. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele percebe como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará os seus ombros ao fardo e submeter-se-á a trabalhos forçados. So this one too seems difficult. Isso parece difícil. A strong donkey lying down, slaves? Burro deitado, escravos. Issachar means wages. Issacar significa salário. But let's look more closely at the last sentence. Mas vamos analisar pouquinho a última sentença. Does anything about wages point to Jesus? Há algo relacionado a salário que aponte para Jesus? Perhaps maybe the reason he came? Talvez, possivelmente, a razão pelo qual ele veio? As Paul explains in Romans 6:23, Como Paulo explica em Romanos 6:23. for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. So Issachar's name reminds us of the situation that we were in. Assim, o nome de Issacar lembra-nos da situação em que nos encontramos. And the Hebrew phrasing of the Issachar's prophecy means the equivalent of, he willingly took on himself a burden of compulsory service, because the rest was good. E a formulação hebraica da profecia de Issacar significa equivalente a: ele assumiu voluntariamente fardo de serviço obrigatório porque o descanso era bom. How did Jesus give us the gift of eternal life? Como que Jesus nos deu o dom da vida eterna? Hebrews 12:2 tells us. Hebreus 12:2 nos diz: Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Mantendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora posto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. In order to deal with the wages of sin, Jesus bore the burden of the cross, willingly and joyfully, then sat down in rest and authority at the right hand of God. Para lidar com o salário do pecado, Jesus carregou o fardo da cruz de boa vontade e com alegria, e depois sentou-se em descanso e autoridade à direita de Deus. Who's next? Quem é o próximo? Dan. Dan. Verses 16 to 18. Dan shall judge his people as one of the tribes of Israel. Dan shall be a serpent by the way, a viper by the path, that bites the horse's heel so that its rider shall fall backward. I have waited for your salvation, O Lord. Versículos 16 a 18. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, espero a tua libertação. Well, I'm not sure about you, but that doesn't sound very nice to me. Não sei quanto a vocês, mas não me parece uma coisa muito boa. If you've been paying attention during our study of Genesis, you too should have an uncomfortable feeling about a serpent biting heels after what happened in the Garden of Eden. Se você ter prestado atenção durante o estudo de Gênesis, também deve ter uma sensação de desconforto em relação a uma serpente que morde os calcanhares depois do que aconteceu no Jardim do Éden. So Dan's prophecy involves the serpent and judgment. Então, a profecia de Dan envolve uma serpente e julgamento. And Dan's name means to be judged and found in favor of, particularly in the context of Dan's naming. E o nome de Dan significa ser julgado a favor do acusado, especialmente no contexto da origem do nome de Dan. This is all starting to sound remarkably prophetic. Isso parece ser notavelmente profético. Let's have a quick look in Revelation 12, 9 to 10. Vamos olhar rapidamente em Apocalipse 12, do 9 a 10. So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. Then I heard a loud voice saying in heaven, Now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come, for the accuser of our brethren, who accused them before God day and night, has been cast down. Então o grande dragão foi lançado para fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados na terra. Então ouvi uma voz vinda dos céus que dizia: Agora chegou a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado para fora o acusador de nossos irmãos, que o acusa perante o nosso Deus dia e noite. So the devil is the heel-biting serpent that brings accusations against us before God. Portanto, Diabo é a serpente que morde o calcanhar e apresenta acusações contra nós perante Deus. John 5, 22 and 24. João 5, 22 a 24. For the Father judges no one, but has commended all judgment to the Son. Most assuredly I say to you,
who hears my word and believes in him who has sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas delegou todo o julgamento ao Filho. Em verdade vos digo que o que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. God has delegated judgment to Jesus, who has, through his death and resurrection, vindicated us, judged us innocent through his sacrifice for us. Deus delegou o julgamento a Jesus, que através da sua morte e ressurreição nos justificou, julgou-nos inocentes através do seu sacrifício por nós. And therefore Romans 8:1 reassures us that there is now no condemnation to those who are in Jesus Christ, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. E por isso em Romanos 8:1 assegura-nos, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. So now everyone who lives in Jesus Christ has been vindicated. Assim, todos que vivem em Jesus Cristo foram justificados. Who's next? Quem é o próximo? Gad. Gad. Verse 19. Gad, a troop shall tramp upon him, but he shall triumph at last. Gad será atacado por um bando, mas ele atacá-lo pelos calcanhares. That sounds a bit of Old English politeness. A troop shall tramp upon him. Isso parece um pouco uma cortesia de inglês antigo, But in Hebrew, it's a string of alliteration. mas em hebraico é uma sequência de aliterações. Gad get good, good, hagud akav. Isso aí. Which means, like marauding bandits will attack and overcome him, but once they've turned feeling victorious, he will overcome them unexpectedly. Significa algo como: bandidos saqueadores irão atacá-lo e derrotá-lo, mas assim que se virarem, sentindo-se vitoriosos, ele os derrotará inesperadamente. Which is exactly what happened to Jesus during his final week. The forces of darkness were doing everything they could to overcome Jesus, culminating in his death on the cross. O que foi exatamente o que aconteceu a Jesus durante sua última semana. As forças das trevas estavam a fazer tudo o que podiam para derrotar Jesus, culminando na sua morte na cruz. Exactly how God had planned since the beginning of time. But, according to 1 Corinthians 2:8, which none of the rulers of this age knew, for had they known, they would not have crucified the Lord of glory. Exatamente como Deus tinha planejado desde o início dos tempos. Mas, de acordo com 1 Coríntios 2:8, nenhum dos poderosos desta era compreendeu essa sabedoria, pois se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Then, when Jesus rose from the grave in victory, Colossians 2:15, having disarmed the principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Depois, quando Jesus ressuscitou no túmulo em vitória, em Colossenses 2:15, e depois de ter despojado os poderes e autoridades, humilhou-os publicamente ao triunfar sobre eles na cruz. So the marauders did indeed believe they had won, only to be utterly defeated. Assim, os saqueadores acreditaram que de fato tinham vencido apenas para serem completamente derrotados. Who's next? Quem será o próximo? Asher. Aser. Verse 20. Bread from Asher will be rich, and he shall yield royal dainties. Versículo 20. A mesa de Aser será farta, e ele providenciará manjares de rei. Asher means happy and blessed. Aser significa feliz e abençoado. He was given that name by Leah, as she said, I am happy, for the daughters will call me blessed. Foi-lhe dado esse nome por Leia, quando ela disse: Estou feliz, pois as filhas chamar-me-ão abençoada. Thousands of years later, after the angel Gabriel told Mary that she'll become the mother of Jesus, Mary prophesied in Luke 1:46-48. Milhares de anos mais tarde, depois do anjo Gabriel ter dito a Maria que ela seria a mãe de Jesus, Maria profetizou em Lucas 1:46-48. My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Saviour, for he has regarded the lowly state of his maidservant. For behold, henceforth all generations shall call me blessed. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou-se para a humildade da sua serva, portanto, agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. That phrase, being called blessed, is exactly the same phrase that the Greek manuscripts use during Asher's naming. Essa expressão de ser chamada bem-aventurada é exatamente a mesma que os manuscritos gregos utilizam durante a cerimônia de nomeação de Aser. I doubt that Mary had been memorizing the ancient poem of Jacob's benediction. Her words are prophetic through the Holy Spirit. Eu duvido muito que Maria tivesse memorizado o antigo poema da bênção de Jacó. As suas palavras foram proféticas por meio do Espírito Santo. Who's next? Quem é o próximo? Naphtali. Naphtali. Verse 21. Naphtali is a deer let loose. He uses beautiful words. Versículo 21. Naphtali é uma gazela solta que dá luz a lindos filhotes. This is one of the hardest verses in the Bible to translate. Esse é um dos versículos mais difíceis de traduzir na Bíblia. Modern translations render it as, Naphtali is a doe set free that bears beautiful fawns. A tradução moderna traduzem como Naphtali é uma corça liberta que
que dá luz a belos filhotes. Other translations have a dear and beautiful words. Outras traduções apresentam um veado e belas palavras. But the ancient Greek version of this verse says something like, Naphtali is a trunk sent forth unbound to spread, yielding beautiful fruit. Mas a versão em grego desse versículo diz algo como: Naftali é um tronco lançado sem amarras para se espalhar, produzindo frutos belos. What kind of plant has a trunk? Unbounded, spreading branches, produces beautiful fruit, and is already named in this poem. Que tipo de planta tem um tronco, ramos que se estendem sem limites, produz frutos belos e já foi mencionada nesse poema? A vine! Uma videira. So how's that relevant? E por que isso é relevante? Jesus didn't just use a vine as a parable, like the Son of Man is like a vine. Jesus não se limitou a usar a videira como uma parábola, como o filho do homem é como uma videira. Jesus used the vine as one of his self-identification statements. Jesus usou a videira como uma das suas afirmações de autoidentificação. I am the bread of life. Eu sou o pão da vida, I am the light of the world. eu sou a luz do mundo. And in John 15, Jesus says, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Em João 15, Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Throughout history, the prophets have pictured the people of God as a failed vine, the vine that God planted but bared no fruit. Ao longo da história de Israel, os profetas retrataram o povo de Deus como uma videira falhada, a videira que Deus plantou, mas que nunca deu fruto. When Jesus came, he claimed that he was the true vine who would restore Israel's fruitfulness. Quando Jesus veio, afirmou que era a videira verdadeira que restauraria a frutividade de Israel. Naphtali's blessing foreshadows Jesus identifying himself as the true vine of Israel. A bênção de Naftali pronuncia Jesus identificar-se como a videira verdadeira de Israel. Who's next? Quem será o próximo? Joseph. José. Verses 22 to 26. Joseph is a fruitful bough by a well. His branches run over the wall. The archers have bitterly grieved him, shot at him, and hated him. But his bow remained in strength, and the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob. From there is the shepherd and stone of Israel. By the God of your father who will help you, and by the Almighty who will bless you with blessings from heaven above, blessings of the deep that lie beneath, blessings of the breast and of the womb. The blessings of your father have excelled the blessings of my ancestors, up to the utmost bound of the everlasting hills. They shall be upon the head of Joseph, and on the crown of the head of him who was separate from his brothers. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte cujos ramos se estendem por cima do muro. Com rancor, arqueiros atacaram atirando flechas com hostilidade. O seu arco, porém, permaneceu firme. Os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus do seu pai, que o ajuda, o Todo-Poderoso que o abençoa com bênçãos do alto dos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos do seio do ventre. As bênçãos do seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos e às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fonte do príncipe entre os seus irmãos. Wow, that was really nice. Uau, isso foi muito bonito. Even on his deathbed, Jacob's favoritism is obvious. Mesmo no leito de morte, o favoritismo de Jacó é óbvio. Over the past few weeks, we've seen that Joseph's whole life was basically prophesying the life of Jesus. Nas últimas semanas, vimos que a vida inteira de José era basicamente uma profecia da vinda de Jesus. Now, here in Jacob's benediction, a prophetic statement jumps out at us immediately. Agora, aqui na bênção de Jacó, uma declaração profética salta-nos imediatamente à vista. From God comes the shepherd and the stone of Israel, De Deus vem o pastor e a pedra de Israel, pointing directly to Jesus, who is each of these and both together. apontando diretamente para Jesus, que é cada um deles e ambos juntos. Jesus said of himself in Mark 12:10, Jesus disse a si mesmo em Marcos 12:10: Have you not even read the scripture? The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. Vocês nunca leram a passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. And in John 10:11, Em João 10:11, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. And there's one more interesting prophetic aspect. E tem mais um aspecto profético interessante. Joseph's name means to add. O nome de José significa acrescentar. And a few verses later, in John 10:16, Jesus continues, E alguns versículos mais à frente, em João 10:16, Jesus continua: And other sheep I have, which are not of this fold. Them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus, the good shepherd, sent from God, added the Gentiles, you and I, to the people of God.
Jesus, o bom pastor enviado por Deus, acrescentou os gentios, você e eu, ao povo de Deus. Who's next? Quem será o próximo? Benjamin. Benjamim. Verse 27. Versículo 27. Benjamin is a ravenous wolf. In the morning he shall devour the prey, and at night he shall divide the spoil. Benjamim é um lobo que despedaça pela manhã, devora a presa e à tarde divide o despojo. That's a bit interesting. Isso é um pouco interessante. But for Benjamin, let's look what his name really means. Mas no caso de Benjamim, vamos ver o que o nome dele significa. Actually, look at what both of his names mean. Na verdade, vamos ver o que os dois de seus nomes significam. When Benjamin was born, his mother named him Benoni. But Jacob wasn't happy with that, so he named him Benjamin. Quando Benjamim nasceu, a sua mãe chamou-lhe Benoni, mas Jacó não ficou contente com isso e rebatizou de Benjamim. Why? Por quê? Benoni means son of my sorrow. Benoni significa filho da minha tristeza. Not a great look. Não muito bom. Benjamin means son of my right hand. Benjamim significa o filho da minha mão direita. If we look back to Reuben's prophecy, who is the son? Se olharmos para a profecia de Ruben, quem é o filho? Jesus. Jesus. Isaiah 53 is an amazing prophecy all about the crucifixion of Jesus, the Son of God. Isaías 53 é uma profecia incrível, inteiramente dedicada à crucificação de Jesus, o Filho de Deus. Isaiah calls him there the man of sorrow, during the moments where he was despised, afflicted, and rejected on the cross. Ele é chamado o Homem das Dores durante o tempo em que foi desprezado, afligido e rejeitado na cruz. And there Jesus died. E ali Jesus morreu. But on the third day he rose again, and E no terceiro dia ele ressuscitou e... Mark 16:19. So then, after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God. Marcos 16:19. Depois de ter lhes falado, Jesus foi levado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Just as Jacob's 12th son was renamed Ben-Oni to Benjamin, Tal como o 12º filho de Jacó passou de Ben-Oni para Benjamim, Jesus, through his crucifixion and resurrection, was transformed from the son of sorrows to son of the right hand of God. Jesus, apesar da sua crucificação, foi transformado de o filho das dores para o filho à direita de Deus. Verse 28. Versículos 28. All these are the 12 tribes of Israel, and this is what their father spoke to them. And he blessed them, and he blessed each one according to his own blessing. São estas as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes disse, abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhes pertencia. Each one an astonishing prophecy about Jesus the Messiah, and each one amazing by itself. Cada uma delas uma profecia surpreendente sobre Jesus, o Messias, e cada uma é por si só espantosa. But bringing them all together describe Mas quando juntamos todas, elas descrevem who Jesus is, quem é Jesus, why he came, por que ele veio, his mission, sua missão, what will happen to him, o que irá acontecer com ele and how to e recognize him. como reconhecê-lo. Jesus is the Son of God, Jesus é o Filho de Deus, who removed our curse under the law, que nos livra da maldição da lei, the rightful King of Israel, o Rei legítimo de Israel, who came and dwelt in Galilee, que veio e habitou na Galiléia, who took our burden of sin upon himself, paying the price, que tomou sobre si o nosso fardo do pecado, judge, pagando o preço, judging us innocent and vindicating us, considerando-nos inocentes e justificando-nos, whom the forces of darkness thought they had defeated, but who instead defeated them, a quem as forças das trevas pensaram ter derrotado, mas pelo contrário, and whose arrival was announced by the Holy Spirit, e cuja vinda foi anunciada pelo Espírito Santo, the true vine of Israel, a verdadeira videira de Israel, who added you and I to God's family quem nos acrescentou a eu e você, a família de Deus, through his death and resurrection. através da sua morte e ressurreição. Verses 29 to 33. Versículos 29 a 33. Then he charged them and said to them, I am to be gathered to my people. Bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite, in the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought with the field of Ephron the Hittite as a possession for a burial place. There they buried Abraham and Sarah his wife. There they buried Isaac and Rebekah his wife. And there I buried Leah. The field and the cave that is there were purchased from the sons of Heth. And when Jacob had finished commanding his sons, he drew up his feet into the bed and breathed his last, and was gathered to his people. Em seguida, Jacó deu-lhes estas instruções: Estou prestes a ser reunido ao meu povo. Enterre-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita. É a caverna do campo de Macpela, perto do Mamre, em Canaã, campo em que o Abraão comprou a Efron, o Hitita, como propriedade para servir de sepultura. Ali foram sepultados Abraão e sua esposa Sara, Isaque e sua esposa Rebeca. Também ali sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna nele se encontram foram comprados aos Hititas. Ao terminar de dar essas instruções aos seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido ao seu povo. And so Jacob dies, charging his sons to bury them
bury him with Abraham and Isaac, E assim Jacó morre, encarregando seus filhos de enterrarem junto de Abraão e Isaque, leaving them each with a blessing, a prophecy for their lives, deixando cada um deles com uma bênção, uma profecia para suas vidas, and leaving mankind with a prophecy, a sign of God's eternal plan for salvation, e deixando a humanidade uma profecia, um sinal do plano eterno de Deus para a salvação, to restore mankind to himself, de restaurar a humanidade para ele mesmo, as he had planned from the beginning of time. como ele tinha planejado no início dos tempos. And nothing could prevent God's plan from coming to pass. E nada pode impedir que o plano de Deus se concretize. And as we look closer at the life of Jacob and his 12 sons, we see God's hand at work, working out everything according to his plans. E ao olharmos mais de perto a vida de Jacó e seus filhos, vemos a mão de Deus agir, conduzindo tudo de acordo com seus planos. Rachel and Leah's bickering and grumpy moods and the joy in the births of their children, on the surface, seem to be random or like a journal of their emotions. As discussões e os momentos de mau humor de Raquel e Lia, bem como a alegria do nascimento de seus filhos à primeira vista, pareciam aleatórios como um diário de suas emoções. But now we see that it was God's hand at work in their lives, even though they had no idea. Mas agora percebemos que era a mão de Deus atuar nas suas vidas, mesmo que elas não tivessem a menor ideia disso. And in our lives too. E nas nossas vidas também. Are you struggling at the moment? Está a passar dificuldade no momento? Does everything seem amazing or a bit difficult? Parece que está tudo a correr de forma fantástica ou um pouco difícil. Don't forget that God is as much at work in our lives today as he was in the lives of Jacob's family and everything that Joseph went through. Não esqueça que Deus está tanto nas nossas vidas hoje quanto esteve na família de Jacó, em tudo que José passou. God was there even when they couldn't recognize it at the time. Deus estava lá mesmo quando eles não conseguiam reconhecer. And today, God is working in your life, even though you may not be able to see it at this time. E hoje Deus está agindo na sua vida, mesmo que talvez você não consiga ver isso hoje. Never forget that. Nunca se esqueça disso. Don't despair. Have faith. Não se desespere, tenha fé. And even try not to stress about it. E tente não se preocupar com isso. Trust God. Confie em Deus. During the difficult times, lean even deeper and closer to God. Nos momentos difíceis, aproxima-se ainda mais de Deus. Turn to him as our loving Father who has everything under control. Se aproxime dele como um pai amoroso que tem tudo sob controle. When everything is just too hard and too scary and too sad for David or Esther, they look up at me with their hands raised, trusting that I have everything under control. Quando tudo é mais difícil, ou assustador ou triste, para Esther ou Davi, eles recolhem a Maicon com as mãos levantadas, confiando tudo sob o controle dele. I don't, Ele não tem, but God does. mas Deus tem. In our difficult times, just raise your hands to our Heavenly Father, E nos tempos difíceis, levante a mão para o Deus celestial, who loves us more than we can understand and who definitely, absolutely does have everything under control, que nos ama mais que tudo e tem, sem dúvida nenhuma, tudo sob o controle dele, as we've seen today. como vimos hoje. Let's pray. Vamos orar. Oh, Father God, Deus Pai, thank you that you are always with us, obrigado por estar sempre conosco, even when we don't see it. mesmo quando não vemos. Thank you that you love us more than we will ever be able to understand, Obrigado por nos amar mais do que sempre seremos capazes de entender. and that your power is absolute, E o seu poder é absoluto. and that you care so much about us that you involve yourself in our everyday lives. E se preocupa tanto conosco que envolve no nosso dia a dia. And thank you that your hand is at work in everything that we do according to your perfect will. E que a sua mão está a conduzir tudo de acordo com a sua vontade perfeita. I trust you. Eu confio em você. Please help me this week and in all that is troubling me. Por favor, ajuda nessa semana e a tudo que está me perturbando. I love you. Eu te amo. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Let's stand for our final song. Vamos